Olá, eu sou Armando e vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre os fatores físicos que interferem no nosso procedimentos a laser. Olá, eu sou Armando e eu vou fazer para vocês uma breve apresentação dos fatores físicos que interferem nos nossos tratamentos a laser. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, qual é a nossa matéria-prima? Nossa matéria-prima é a luz. E a luz ela é composta de uma onda eletromagnética que é composta por duas ondas, uma onda elétrica e uma onda magnética. Então você tem uma onda dupla que carrega uma partícula chamada fóton. Então, e a gente vai trabalhar dentro do nosso espectro eletromagnético. Vocês já devem ter visto isso aqui um monte de vezes. Todo o espectro nós temos raio-x, nós temos ondas de rádio, temos um monte de opções aqui. Porém, o que nos interessa é essa pequena faixa, onde eu tenho comprimentos de onda que vão do ultravioleta ao infravermelho. É aqui que nós vamos trabalhar. Então aqui está incluída a luz visível, que são os comprimentos de onda de 400 nanômetros até 700 e pouca luz visível, e acima disso o que a gente chama de infravermelho, são os comprimentos de onda de luz invisível. Normalmente a gente trabalha até o 10.100 nanômetros, que é o CO2. E o que acontece com a nossa luz quando ela bate na matéria? Como é que ela interage com a matéria? A gente tem três coisas importantes. Então eu tenho uma energia, ela é aplicada no meu alvo, uma parte dessa energia vai ser refletida, uma parte vai ser absorvida e uma parte vai ser transmitida. Para nós, o que nos interessa é apenas a energia absorvida. Só essa energia que a gente consegue transformar em calor. Essa energia refletida, nós estamos perdendo energia, e a energia transmitida, eu estou aquecendo estruturas laterais, que nem sempre é o que eu quero. Uma coisa interessante a ser lembrada, sempre que você faz a aplicação, de manter o teu handpiece exatamente perpendicular ao alvo. Por quê? Porque quanto maior a minha inclinação, mais reflexão eu vou ter. Então, quando você trabalha com ele na perpendicular com a pele, você consegue uma penetração melhor, uma absorção maior, logo você consegue mais resultado. E o que é um laser? O laser foi inventado em 1960 por um cara chamado Theodor Maiman. Ele inventou o laser e ninguém sabia para que servia. Então dizia-se que era uma solução à procura de problemas. Por definição, o que é um laser? É uma luz monocromática, ou seja, ela tem uma cor só. Ela é uma luz coerente, ou seja, todas as ondas estão em fase, andam do mesmo jeito, vamos dizer assim. E ela é colimada. O feixe de luz, ele não se dissipa, ele vai perpendicular o tempo todo. Isso na teoria, na prática é um pouco diferente, tá? E como é que eu faço laser? Como é que eu gero um laser, né? Então eu tenho lá, dentro da máquina, no caso do Fotona, nos casos de outras plataformas você tem o laser gerado na ponteira, tá? Então, no Fotona eu tenho dentro da máquina uma peça desse tamanho, que é o nosso ressonador, né? Ou rod, ou tem um monte de nome. Como é que funciona isso? Eu tenho uma lâmpada de xenônio, tá? Que emite uma luz branca num cristal dopado. No nosso caso, nós vamos trabalhar com IAG, é o cristal, Yttrium Aluminium Garnet, dopado por neodímio, no caso do 1064 nanômetros, e dopado pelo érbium, no caso do 2940. Então, eu gero uma corrente de fótons aqui dentro,
esses fótons, eu tenho que amplificar, o laser é uma luz amplificada. Então o fóton bate no eletrãozinho, esse eletrãozinho pula de camada eletrônica, né? Ele está ali na órbita dele, ele sai para a camada superior e volta, né? Gera o que a gente chama de um quanta de energia, tá? E nesse momento ele gera um segundo fótonzinho igual àquele que atingiu ele. Então, por opção, né, da gente, a gente está trabalhando com um cristal que vai me emitir só vai me reemitir só os fótons com, por exemplo, 1064 nanômetros ou só com 2940. Então eu vou amplificar esses fótons para ter uma luz mais forte. Mais ou menos isso, tá? E aí esses fótons começam a bater nos espelhos. Eu tenho um espelho traseiro aqui dentro do meu rod, espelho totalmente refletivo, e eu tenho um espelho dianteiro parcialmente refletivo. Então os fótons começam a bater aqui até que em um momento eles estão perpendiculares aos espelhos e eles saem pela nossa abertura ali, uma luz colimada. Aí a colimada, ela sai com um feixe onde os fótons todos andam no mesmo sentido. Então isso aqui como é que a gente gera, né? E aí quando eu gerei, o que me interessa para o meu procedimento? Ou seja, o que eu tenho que cuidar no meu procedimento, tá? Eu gerei meu laser, então eu tenho um comprimento de onda, eu tenho a energia do pulso, o tamanho do spot, o perfil do feixe, eu tenho a fluência, eu tenho a duração do pulso, eu tenho a potência máxima e média, o tal do peak power, eu tenho a taxa de repetição. E aí vamos ver cada um o que faz. Bom, esse gráfico aqui vocês já estão cansados de ver. Toda aula de luz a gente mostra isso. Por quê? Porque isso é super importante. Essas curvinhas são as curvas de absorção da luz, ou seja, qual alvo é preferencial para aquele comprimento de onda, tá? Então eu tenho aqui o 1064 e eu tenho aqui o 2940. Só isso que nós vamos falar, só de Erwin e de Miyagi. A Fotona não sabe fazer outra coisa, tá? Só sabe fazer esses dois. E faz muito bem. Então, o que eu tenho aqui no 1064? Eu tenho as curvas da desoxihemoglobina, eu tenho a oxihemoglobina, eu tenho a melanina, eu tenho a água, eu tenho a hidroxiapatita, eu tenho uma série de curvas ali, uma série de coisas. Mas o que nos interessa são esses quatro aqui, tá? No caso do Neo de Miyagi, é um laser que a gente chama de gold standard para tratamentos vasculares. Então ele teria que ter uma alta absorção pela oxihemoglobina e pela desoxihemoglobina. Aí a gente olha aqui na curva, a gente vê que eles optaram por fazer o laser num vale aqui, onde eu tenho pouca interação. Eu poderia usar aqui no 1470, 1500, onde eu tenho muito mais interação com a oxihemoglobina e com a desoxihemoglobina. Porém, o que acontece? Aqui eu tenho essa curvinha azul, que é a água. E a água é o maior consumidor de energia que a gente tem. Então, quando eu opto por fazer aqui e não aqui, é porque eu tenho pouca interação com a água, eu tenho pouca interação com a melanina. Então, me permite fazer um tratamento num fototipo mais alto, me permite aprofundar muito meu tratamento, porque o laser vai interagir pouco com a água. O 2940 é o contrário. Ele está aqui, no pico de absorção da água. Ele é o que mais absorve água de todos eles, tá? Não tem laser que absorva mais água, que se tenha como alvo preferencial a água, né? Do que o 2940. O CO2, que também é um laser ablativo, se a gente olhar a curva lá na frente, ele interage menos com a água. Então, o que isso quer me dizer? Quanto maior o meu coeficiente de absorção, ou seja, quanto mais o meu alvo consome energia, mais superficial é o meu tratamento. Então eu tenho menos profundidade.
Então no herbívoro eu tenho pouquíssima profundidade, no neodimiário eu tenho bastante profundidade. Isso é bem importante na hora de selecionar qual ponteira você vai usar para quê. Energia do pulso do laser. Eu posso entregar a energia de uma série de maneiras, tá? Se eu entregar um joule num tempo curto, é totalmente diferente o efeito de eu entregar um joule num tempo mais longo. Eu estou entregando um joule, porém a atuação dele é diferente, tá? O que é um joule, né? A gente fala sempre joule, joule, joule. O que é um joule? Joule é quanto eu preciso de energia para aquecer um cubo de 3 por 3 por 3 de água, subir essa temperatura em 8,8 graus centígrados, tá? Isso é um joule. Tem aquela formulinha lá, se vocês quiserem calcular, é por aí, tá? E, por exemplo, para eu vaporizar o alvo, eu preciso subir a temperatura a mais de 100 graus, certo? Então, quanto eu preciso de energia, por exemplo, para um spot de 4, para vaporizar a água, né? Eu preciso de 0,28 joules. Essa é a minha, quanto eu preciso de energia. Formulinha, quando a gente vê protocolos, né? Os protocolos são cálculos matemáticos, tá? Então a gente leva em consideração o tipo de laser que a gente está usando, quanto vai dar de energia, como essa energia interage na estrutura, a cor do alvo, o tempo de relaxamento térmico dele. Então tem uma série de contas a serem feitas, não é uma coisa aleatória, tá? Tamanho do spot do laser. Eu tenho dois tipos de laser, basicamente. Eu tenho o modo gaussiano, que é esse aqui que parece um sino, e eu tenho o flat top, top, hat, pulso quadrado, tem vários nomes isso aqui, tá? Então, quando eu construo um laser gaussiano, eu sei que o meu spot size ele vai atuar aqui, mas na borda do meu tempo, né? Porque aqui assim, imagina assim, eu apertei o pedal aqui, né? Botei 10 joules lá, então aqui está 10 joules. Apertei o pedal, a energia começa a subir, chega em 10 joules, começa a cair. O começo e o fim, eu tenho muito pouca energia, tá? É o tal do footprint, que a gente chama, pegada do laser, é o quanto ele deixa de, vamos dizer assim, de marca por onde ele passou, tá? Mais ou menos é isso, não é bem isso, mas faz de conta. Quando eu tenho um pulso quadrado, não. Quando eu tenho um flat top, eu aperto o pedal, a energia sobe para 10 joules imediatamente, se mantém por 10 joules e cai, tá? Isso tem a ver com o meu tipo de perfil do laser. Então a gente tem vários tipos de perfis. Imaginando que isso aqui é uma foto 3D, tá? do disparo, ok? Né? Então eu tenho aqui, a energia começou a subir, chegou lá em cima, fez alguns picos, subiu, desceu, começou a cair. Quando eu olho por cima, eu tenho assim, uma distribuição de energia não tão uniforme, tá? Um tipo considerado excelente seria esse aqui. Então seria esse aqui de baixo. A energia sobe bem rápido, se mantém quase constante durante o tempo todo e cai relativamente rápido. Mas se a gente olhar de cima esse mesmo disparo, você vê que ele deixa aqui em volta uma área com muito pouca energia. O que é isso? Eu tenho uma área no meu disparo onde eu tenho uma subdose. E aí eu corro o risco de, em vez de querer, por exemplo, destruir alguma coisa, eu construo alguma coisa. É a tal do caso da hipertricose paradoxal, que acontece quando se faz depilação e na borda do tratamento nasce pelo. Por quê? Porque você aqueceu aquela borda, você estimulou aquela borda o suficiente para isso. Aqueceu o suficiente para estimular, porém não o suficiente para destruir, tá? Então, isso é o que a gente chama de pegada do laser, tá? No nosso caso, fotona, a gente tem isso aqui. Um laser muito bem definido, né? O pulso dele. Eu aperto o pedal, ele sobe imediatamente, ele se mantém praticamente constante o tempo todo
e cai abruptamente lá na ponta, sem deixar a borda com energia baixa, ou seja, eu não tenho queda de energia na periferia do meu disparo. Tá? O Fotona tem aquela coisa que ele fala choose perfection, é um mote da empresa. Tá? Eles são meio preocupados com a perfeição. Claro que é impossível, mas o mais perfeito possível. Tá? É o melhor feixe de laser que eu já vi até hoje. Apesar de eu trabalhar na Fotona, quem me conhece sabe que eu não sou de passar pano, né? Então, vamos lá. Fluência, isso aqui é super, super, super importante, tá? E você vai me dizer a densidade de energia que eu vou jogar ali. O que é isso? Eu tenho um joule aqui, um joule aqui e um joule aqui. Porém, meu spot aqui tem um tamanho X, aqui ele é menorzinho, aqui ele é maiorzinho. Então a minha fluência é energia por área, densidade de energia, X joules por centímetro quadrado. Quando a gente fala em protocolo, bota lá 20 joules. É 20 joules por centímetro quadrado, a menos que você esteja falando em entrega de energia total. Tá? Então a gente sempre se baseia na fluência. Se eu diminuo o meu spot com a mesma energia em 2 vezes, por exemplo, eu tenho 4 vezes mais fluência no meu spotzinho lá. Então estou aplicando 4 vezes, uma fluência 4 vezes maior. Isso aqui basicamente é aquela coisa que eu, quando era criança, eu matava formiguinha com a lente. Então pegava a lente, ia lá no jardim, escolhia a coitada da formiguinha, com o sol eu fritava a formiguinha. O que eu estava fazendo? Eu estava diminuindo o spot do sol, né, para um spot bem pequenininho, então estava aumentando muito minha fluência. Então, o mesmo sol que a formiguinha passava incólume ali por ele, eu concentrava num ponto só, ou seja, aumentava minha densidade de energia no meu spot e eu matava a coitada da formiguinha. E talvez por isso um dia eu vá para o inferno, não sei. Enfim, duração de pulso. Eu aqueço e por quanto tempo eu aqueço. Isso é importante. Então, nos lasers gaussianos, né, os normais que tem por aí, eu tenho isso aqui. Eu aplico os nossos 10 joules aqui, aperto o pedal, ele sobe e aí ele começa a perder energia durante o tempo de pulso. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não estou usando 10 joules na pele, eu estou usando ele... Desculpa. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não estou usando os 10 joules na pele. Eu estou entregando uma energia média aqui, deste pulso todo. Então eu botei 10 joules, mas a média da energia que eu estou entregando. E o que acontece? Se eu ponho 10 joules, eu posso estar tendo uma subdose, porque eu estou usando a média, ou posso estar tendo uma overdose, porque eu estou usando a média. Para fazer algum efeito, eu tenho que me basear por um número. Né? E eu ponho 10, ele não me entrega 10. Aí eu vou corrigir, eu ponho 15 para ele me entregar 10, só que o 15 ele pode queimar. Então, o que a Fotona faz? Cria o modo VSP, que chama Variable Square Pulse, que é um pulso variável quadrado, tá? Aonde eu aperto o pedal, a energia sobe instantaneamente, anda nos 10 joules, por exemplo, que eu coloquei lá por todo o tempo de pulso, e quando termina o pulso ele cai abruptamente. Então são pulsos quadrados, tá? Isso me dá mais segurança no meu protocolo. Então, se eu ponho 10 joules, eu sei que vai entregar 10 joules. Não vou entregar uma média, uma coisa assim, não preciso adaptar o meu protocolo. Taxa de repetição. Taxa de repetição é quantos disparos eu dou por segundo. Então, é medido em hertz. Hertz é um ciclo por segundo, é 1 hertz. Toda luz é pulsada. A luz que nos ilumina aqui e tal, da televisão, ela pulsa em 60 hertz aqui no Brasil. Na Europa pulsa em 50 hertz. Então, o nosso cérebro só percebe intervalos
maiores que 17 milissegundos, se eu não me engano. Então, a gente interpreta isso como uma luz contínua, tá? E, na verdade, é uma taxa de repetição, tá? Então, quando eu vou aplicar, ele vai fazer pá, 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 pá. É uma coisa... A minha velocidade de mão é que vai determinar minha taxa de repetição, tá? Quanto mais hábil eu for, melhor, mais rápido eu consigo fazer. Peak Power ou potência de pulso. Aí o Arnando fica meio bravo. Peak Power só serve para vender laser. Não serve para gente, não serve para nada. O que é? É a máxima potência que a máquina consegue me entregar no menor tempo possível. Para que serve isso? Para nada. A gente pega os lasers key switches, por exemplo, pegamos o Starwalker PQX, ele tem um peak power de 2,4 gigawatts. 2,4 gigawatts se acende metade da cidade de São Paulo. Mas por quanto tempo? Picosegundos. Então, é legal, mas o que nos interessa é a potência média. Ou seja, o quanto de energia eu consigo entregar durante um procedimento, tá? Em vários pulsos. Se eu entregar os mesmos 100 joules, 100 watts aqui, né? Em 10 milissegundos, eu tenho uma coisa. Se eu entregar em 100 milissegundos, eu tenho uma outra coisa. Então, quando eu encurto muito tempo, eu tenho corte, ablação, eu tenho mais dano no meu alvo. Quando eu espicho o tempo, eu alongo o tempo, eu tenho mais calor, então eu faço outras coisas. Tá? Então, potência, energia sobre tempo, claro, quanto menor meu tempo, maior minha potência, quanto maior minha energia, maior minha potência. Isso é. De novo, aquela história que nos interessa é o pulso médio. No painel da nossa máquina vai aparecer o pulso médio. Quanto eu consigo, a potência média, né? Quanto eu consigo manter aquela potência o tempo todo. Não adianta eu botar lá 50 joules, eu não consigo repetir isso, né? Então, sempre o que nos interessa é potência média. Legal, eu gerei o troço, fiz o laser, fiz tal, sei tudo de potência, de fluência, de energia. Como é que eu entrego isso na pele? Fotona tem duas maneiras, fibra ótica e braço articulado. Tá? Fibra ótica para o neodymium, braço articulado para o erbium. Fibra ótica, o que ela é? É um tubo de vidro, tubinho de vidro, no nosso caso 0,9 milímetros de espessura, 900 micra, e a luz ela incide ali. E tem a primeira lei de ótica da física diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então eu vou incidir meu laser na parede do vidro. Como o ângulo é muito pequeno, né? Ele vai refletir em um ângulo pequeno também. Então é mais ou menos isso aqui, tá? O espelho que se forma para quem já mergulhou, eu que adoro. Você olha a superfície assim, a superfície parece um espelho. Então a luz bate ali e ela volta. Se eu olhar para cima, a luz vaza, mas se eu olhar assim, ela reflete. Então é o mesmo princípio dentro da fibra ótica. A luz entra por um lado e sai pelo outro, através de reflexões. É legal, desvantagem que ela não aguenta muita energia. Tá? Então, se eu ponho muita potência, o meu vidro sofre. É um vidro, né? O vidro aquece. E braço articulado. Tenho lá no Fotona o braço articulado, eu gero o laser lá dentro, sai por uma torrezinha, que vocês vão ver lá na máquina, aí começa a bater dentro de um tubo cheio de espelhos, até sair aqui na ponteira e chegar na pele. Esse é o modo, é o que garante mais a qualidade do feixe do laser, tá? E você perde menos energia e ele preserva mais o laser primário, que a gente chama, que é aquele que a gente gera lá dentro do rod, né? Aquele que sai lá na pontinha é mais preservado por esse tipo de braço articulado. Tá? Aí uma coisa super importante, gente, segurança do laser. Existe uma norma internacional
chama IEC 60-825, que ela determina as classes de risco de cada laser. Tá? Então, isso aqui eu vou falar bem rápido, porque não é isso, é só para a gente ter uma noção. Vai de classe 1 a classe 4. 1M, 2, 2M, 3, 3B, 4. 1, o mais tranquilo, 4, o pior. Claro que nós trabalhamos com classe 4. Então, precisa alguns cuidados, precisa algumas normas. O que ele pode me fazer? O que ele pode fazer com a gente? Ele causa efeito térmico, ele aquece, então ele pode queimar, pode coagular um tecido, ele tem efeitos mecânicos, quando é muito rápido o disparo, eu desconsidero a onda de calor do laser e penso mais no fóton, então eu tenho um efeito fotomecânico, eu quero alguma coisa, eu quero uma partícula, ele pode me dar choque, eu gero lá dentro da máquina até 450 volts, se eu não me engano. Pode pegar fogo, pode explodir. O laser não explode, mas ele pode fazer alguma coisa explodir. Ele tem um caso famoso de um workshop de cabelo, se eu não me engano, que o cabelo da paciente pegou fogo porque ela estava usando um produto. Não lembro qual era o produto, mas pegou fogo. Perigo químico, ok, mas principalmente risco ocular. Risco ocular é sério. Se bater aqui o laser aqui no fundo, dançamos, tá? Eu tenho nesse olho direito um pontinho preto de um reflexo de um Miyagi. Não sei aonde foi, não sei aonde que disparou, mas está aí, me acompanha, onde eu olho ele vai. E não tem volta, né, gente? Isso aqui não, até eu morrer vai ficar assim. Dei sorte que é um pontinho pequeno, ficou baixo, então não me atrapalha em nada, absolutamente. Mas poderia ser uma grave, tá? Então, todo laser de classe 4 tem que ter alguns requisitos básicos. Ele tem que ter door switch. Door switch é uma pecinha pequenininha, vai atrás da máquina. Se vocês quiserem que a sua máquina fique parada, que ninguém dispare a sua máquina, você tira o door switch, põe no bolso, que ninguém vai mexer na sua máquina. Ela pode, liga, carrega, faz tudo, só não dispara. Isso quando o técnico instala a máquina para vocês, ele faz essa explicação para vocês. Depois, se vocês tiverem dúvida, só perguntar que a gente explica como é que é. Ele tem que ter uma chave, ou seja, ele tem que ter um controle físico da máquina, ligar e desligar a máquina. Não pode ligar aleatoriamente. Ele tem que fazer um barulho. Toda vez que eu ligo a máquina, ele dá um apito. Toda vez que eu carrego o laser, ele dá um apito. Toda vez que eu disparo, ele dá um apito. Ele tem que ter um atenuador. Atenuador é um obturador, igual de câmera fotográfica, para quê? Para não deixar a luz sair aleatoriamente do sistema do laser, só quando eu controlo, tá bom? Só sai sob o meu comando. Aí tem que ter rótulos, né, dizendo que é um classe 4, que tem registro na Anvisa, qual é o tipo de laser, qual é a potência, tal, tem que ter rótulo lá atrás, tá? MPE, máxima exposição possível, ou seja, quanto tempo eu consigo deixar o laser atuando em mim e a que distância, sem que isso me cause dano. Tá? Hoje a gente tem os lasers de Miyagi, são usados como armamento. Tá? Então você tem uma distância nominal de risco ocular, que é o que nos importa, tá? De quilômetros. Então o Erbium eu posso disparar em meio metro, ele já não é mais efetivo. O de Miyagi eu tenho quilômetros de distância para manter uma segurança, para disparar no olho de alguém direto, sem proteção, são quilômetros. Se vocês pegarem, fizerem experiência com laser point, até posso fazer aqui, vou ver se eu faço. Você bater um laser point numa maçaneta cromada, num espelho, você vai ver que o laser espalha para uma torneira, ele espalha para todos os lados. Tá? Então você não sabe para onde está indo, e ele está indo ainda com risco, apesar de menor, porque é um reflexo, mas
está indo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, na sala do laser, o laser tem que ter uma sala específica para esse mundo ideal, tá, minha gente? Nem sempre a gente consegue fazer, mas mundo ideal. Sala específica, sala do laser. Tem que ter o triângulozinho na porta, tá? Até como marketing é legal. Triângulo, cuidado, área com laser, entrada somente de pessoas autorizadas, uso de proteção ocular. Então, quem entra lá dentro são as pessoas que vão participar do procedimento, ou seja, paciente, operador, assistente. Só a tia que queria ver deixa eu ver como é que é o laser. A senhora, infelizmente, pela norma IEC 60.825, a senhora não pode permanecer na sala. Sinto muito, tal, mas a gente manda uma fotografia para a senhora, sei lá, faz qualquer coisa. Estão as portas fechadas, né? Óbvio, né? Até por uma questão de ar-condicionado, tá? O ar-condicionado ajuda a secar a sala sem umidade preserva os seus espelhos, dependendo da máquina, principalmente no Erger, que ele interage com água, né? Depois a gente pode falar bastante sobre isso. Proteção ocular, super importante. Óculos de proteção. Todo mundo dentro da sala, óculos de proteção. A Fotona manda 3 óculos de proteção de operador. Quer dizer, na verdade são operador, assistente e paciente. Ela não manda aquele óculos de metal. Não sei porquê, mas é o padrão Fotona. Tá? O óculos da Fotona é muito bom. Sempre acompanhar o que a máquina está dizendo para você. Às vezes ela dá informação no painel que te interessa e às vezes passa batido e você não percebe. Então, de vez em quando bate o olho no painel, vê o que está acontecendo. Tá? E lê o manual, né, minha gente? A gente brinca que depois de todas as tentativas falharem, a gente vai procurar o manual. Vamos fazer isso antes, é mais legal. Capítulo especial, vou falar de novo. Óculos de proteção. Óculos de proteção, usem sempre. Não, peraí, eu sou relaxado com isso, o óculos me incomoda, eu ponho um óculos em cima do outro, mesmo o óculos da Fotona que é clarinho, eu não consigo enxergar direito. Hoje já não faço mais tanto procedimento, quanto eu já fazia bastante, hoje não faço mais. Mas eu tento me policiar sempre que eu entro numa sala com laser, de botar um óculos, tá? Acostumem-se a isso. Vocês estão preservando o olho de vocês. Não tem nada mais caro dentro de uma clínica do que as pessoas que operam no laser. Tá? Então, todo mundo com óculos e uma outra coisa. Eu tenho lá o Etéria. Posso usar óculos de Etéria no Fotona? Depende. Então, por quê? Porque a gente tem... Era lá que houve um Chile aqui. Vai ser editado. Uma coisa, eu tenho lá na minha clínica, eu tenho outras máquinas, por exemplo, Etéria, Solon, Starlux, sei, qualquer um, principalmente as plataformas. Posso usar o óculos do Etéria no Fotona? Depende. O que tem o óculos? O óculos ele tem algumas informações lá. Se vocês olharem aqui, essas letrinhas que a gente tem aqui, isso é o que permite ou não a gente utilizar um óculos de uma máquina em outra. O que eu tenho que interpretar aqui? Os comprimentos de onda. Então, a primeira informação que me chega aqui, de 180 a 315. Então, de 180 a 315 nanômetros, eu tenho um DL7, é o meu OD, meu risco de proteção ocular. É 7, é super alto. 7 acho que é o número mais alto que tem. Depois, no 315 a 400, eu tenho 5. Então, eu vou lendo esses números, eu tem que estar aí 1064 e tem que estar aí 2940.
Normalmente, o pessoal eu trabalhei em fábrica de laser, eu sei como é que o pessoal pensa. O pessoal entrega para vocês um óculos, principalmente nas plataformas, um óculos genérico. Ou seja, a óculos de PL vai de 400 a sei lá quanto. Cuidado, porque tem o OD. O OD é o que manda na tua proteção, tá? Então, se eu tenho um OD maior que 5, beleza. Qualquer, desde que eu esteja dentro do meu comprimento de onda, com OD maior que 5, maravilha, posso usar. Então, cuidado com isso aqui, tá? Bom, isso é o que a gente tinha nessa primeira fase da aula. A gente vai dar continuidade daqui a pouco com outro item. Vamos falar da interação de cada comprimento de onda no tecido. Obrigado.